Olha só, desenvolver nossa capacidade de escutar atentamente é essencial para nós podermos criar mais conexões significativas e para a gente promover ali uma comunicação mais eficaz. Ouvir é uma parte necessária do processo de comunicação. Sabe por quê? Porque é muito fácil nós nos perdermos na nossa própria narrativa. E a escuta ativa, ela nos ajuda a entendermos melhor as necessidades dos outros, a resolver melhor problemas e também nos ajuda no fortalecimento dos nossos relacionamentos. Então eu queria aqui compartilhar com vocês algumas dicas simples para praticar mais a escuta ativa. Dicas essas que eu aprendi a executar e venho executando tendo bons resultados e queria compartilhar com todos vocês. Primeira dica, demonstre interesse genuíno naquilo que as pessoas estão falando. Não há nada mais desagradável, por exemplo, do que percebermos que a outra pessoa não tem nenhum interesse naquilo que a gente está comunicando. Então certifique-se de que a outra pessoa sinta que você realmente está interessado ou interessada em ouvir o que ela tem a dizer. Concentre-se nas palavras que essa pessoa fala, mantenha o contato visual, evite qualquer tipo de distração, como por exemplo, algo que é muito comum hoje, que é ficar olhando no celular. Não é verdade? Dica número 2. Ouça com empatia. Procure compreender as experiências, compreender as emoções e as perspectivas de quem está falando. Cada um possui a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua forma de sentir. E isto está conectado com a dica número 3, que é evitar julgamentos. Saiba ouvir ideias novas, opiniões novas, mesmo que elas não correspondam às nossas próprias crenças. Então, por exemplo, dê a outra pessoa a oportunidade dela se expressar livremente. Dica número 4. Faça perguntas pertinentes ao assunto que a pessoa está falando. Mostre interesse aprofundando um pouco mais a conversa. Isso não apenas demonstra que você está ouvindo atentamente, mas também ajuda a criar um diálogo muito mais rico, muito mais significativo. Olha só, enquanto a pessoa responde, preste bastante atenção nas expressões não verbais dela. Essa é a dica número 5. Além das palavras, observe as expressões faciais, os gestos, o tom de voz da outra pessoa. Isso pode te dar algumas pistas sobre, por exemplo, as emoções que ela está tentando te passar e também te ajuda a compreender melhor o que esta pessoa está sentindo, comunicando isso. Executar todas essas dicas te conectam com a dica número 6, que é a prática da paciência e do respeito. Aonde você dá a outra pessoa o tempo necessário para ela se expressar completamente, sem interrupções. Não interrompa. Assim você demonstra respeito durante todo o processo da escuta ativa. Após ouvir atentamente a pessoa e ela esperar uma intervenção da sua parte, isso te leva à dica número 7. Antes de falar, de expressar a sua opinião, você deve parafrasear, sem deixar detalhes importantes de fora. Como assim, Leandro? Eu te explico. Faça um resumo do que foi dito, para você deixar claro para outra pessoa que você compreendeu e valorizou cada palavra dela. Aqui você pode utilizar, por exemplo, perguntas fechadas com o objetivo de receber como resposta sim ou como resposta a palavra não. Perguntas fechadas são muito bem-vindas. Olha só, nós gostamos de nos cercar de pessoas que pensam como nós mesmos. Então, repetir o que a pessoa disse depois de confirmar, reflete o quê? Confirma e fortalece uma confiança. Imagine, por exemplo, que um colaborador seu esteja falando sobre os motivos de não ter atingido uma determinada meta, tentando justificar vários pontos que talvez você não concorde. Mas agora, nesse momento, você precisa responder. Então você pode tentar iniciar essa conversa, primeiro demonstrando que você ouviu atentamente e começar a parafrasear. Por exemplo, então, Leandro,
O que eu compreendi que você me disse é que a execução dessas metas, por exemplo, propostas para a sua equipe, elas foram mal executadas. Por uma série de fatores que você muito bem colocou, como falta de entendimento, falta de atenção e outros tipos de comportamentos de alguns membros da sua equipe. E que isso afetou diretamente o resultado da equipe. E, portanto, você deseja que eu te ajude a encontrar algumas soluções rápidas, correto? Você acredita que eu entendi o que você acabou de compartilhar comigo? Você pode perguntar dessa forma. Caso haja uma resposta negativa da pessoa nesse momento, você tem a oportunidade de esclarecer esse entendimento com uma outra pergunta. Ok, você poderia esclarecer para mim o que eu posso ter perdido ou entendido errado neste momento? Dessa forma, você está evitando qualquer tipo de questão que coloque a culpa na pessoa de não se comunicar com eficácia. Preste bastante atenção nisso. Após as confirmações dessa pessoa, você parte então para a dica número 8, que é iniciar o seu feedback utilizando amortecedores. Isso mesmo. Amortecedor na comunicação é amenizar o que você for falar sem bater de frente com a opinião da pessoa. Por exemplo, olha, Leandro, muito interessante as suas colocações. Ouvi atentamente cada uma delas. Isso também pode ser visto de uma outra forma. Deixa eu te explicar. 3 pontinhos. E aqui, nesse momento, você coloca e valida a opinião do outro. Tipo, eu entendo e respeito você, porém, 3 pontinhos. E aí você coloca o seu ponto de vista de forma respeitosa e contra-argumentando cada ponto descrito por essa pessoa. Para você ajudar os seus liderados a conseguirem cada vez mais o que eles desejam, você deve compreender as necessidades de cada um dos seus liderados. Isso vai facilitar todas as suas argumentações como líder. Lembre-se que a escuta ativa é uma via de mão dupla. Ao cultivar relacionamentos profissionais baseados nessa habilidade, você vai estar criando ambientes muito mais colaborativos, muito mais construtivos e de confiança mútua. E aí, agora eu te pergunto, você me escutou ativamente até aqui? Se sim, comenta aí. Bora pro próximo nível? Bora? Evolução sempre!